Lucas 19, queridos, capítulo 19, versículo 41 e 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade... Obrigado, Jô, que Deus continue inundando a sua casa, a sua vida, com rios de água viva, de geração em geração. Seus netos, seus bisnetos venham surfar no rio de água viva. Amém? Obrigado, minha filha. Mas ela tomou a iniciativa, né? Mulher recebendo aí, né? Amém. Jesus chorou dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Tem outra tradução que diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se conheceras ao menos neste dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está oculto aos teus olhos. Tem outra tradução que diz: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Senhor, nós mais uma vez nos debruçamos para entender e aprender mais de Ti. Tu já falaste, Senhor, através de professores e professoras, já falaste através do louvor, através das crianças, através do dia que se apresentou a nós. Tu está tentando se comunicar conosco de todas as formas. E agora, Senhor, faz mais uma vez um milagre. Usa alguém que não é perfeito para falar de algo que é perfeito, para pessoas que não são perfeitas aprimorarem a fé. Porque o Evangelho é muito mais do que frequentar culto. O Evangelho é muito mais do que saber teologia. O Evangelho é muito mais do que conhecer qualquer prática ou viver qualquer prática religiosa. O Evangelho, acima de tudo, é transformação em direção a viver aquilo que Cristo viveu. Desafia-nos, Senhor, mais uma vez, a sermos como Tu foste, a viver como Tu viveste e a proclamar, a anunciar e a restaurar o ano aceitável do Senhor, como Tu fizeste. Usa cada um de nós, Senhor, porque nós não temos nada que podemos dar de nós mesmos, mas juntos somos a Tua igreja, em que a porta do inferno não pode prevalecer. Então, Senhor, na autoridade do nome e pelo sangue derramado de Jesus, nós repreendemos sobre as cabeças e casas e vidas nessa manhã todo e qualquer interferência que não seja tua inquietação. Senhor, esse trabalho de inveja, esse trabalho de feitiçaria, mata-virgem, encruzilhada, seja em cemitério, em rio, em mar, não sei, ou simplesmente um olhar, uma seta, ou simplesmente uma brecha que demos, até te falar demais, fecha agora em nome de Jesus. Confessamos diante de Ti, Senhor, as nossas limitações, e como uma criança corremos para o Teu colo, Senhor, pedindo proteção. Invade, quebra, chuta a porta do inferno e restaura os planos e visões que Tu tens sobre nós e sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém bem alto? Aleluia. O tema do sermão dessa noite é: qual é o preço da manhã? Qual é o preço de não fazer nada? Você pode dizer para alguém, perguntar para alguém: você sabe o preço de não fazer nada? Qual é o preço de não fazer nada? Se a Isabela puder ajudar a Vitória lá atrás, pedir a Isabela para colocar um vídeo aqui para nós aqui, para a gente ilustrar aquilo que eu quero falar nesta manhã com vocês, para que eu fale menos. Eu posso ouvir um amém? A pastora riu, isso foi um riso de deboche. Não foi, Fabi? Foi meio debochado. Cadê você, Wilson? Wilson! Wilson! Wilson!
Wilson! Eu estou indo! Wilson! 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 Wilson, espera! Wilson! Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson! Desculpe, Wilson! Wilson, desculpe! Desculpe! Wilson! Eu não consigo! Wilson! Wilson! Amém. Dizem que em 1950, no Maracanaço, né, o Rio de Janeiro todo chorou por causa de uma bola. Né? E o Brasil todo chorou. Brasil e Uruguai, né? E o Brasil perde dentro do Maracanã para o Uruguai. E dizem que o Brasil parou e chorou. Mas eu nunca pensei que eu ia chorar por causa de uma bola e não fosse, né, numa situação dessa. O nome do filme é O Náufrago. A princípio, esse filme ele nos confunde, porque ele não é um náufrago. Né? Ele cai, o avião cai que está com ele. Então, ele não é um náufrago. O nome do filme, se fosse por essa premissa, se chamaria Acidente, ou SOS. Mas é um filme muito filosófico. Apesar, Fábio, de eu usar muito ele em sociologia, porque ele tem uma característica marcante do ser humano. O ser humano é um ser social e não foi feito para viver sozinho. E ele busca relações quando ele está sozinho a todo tempo. Então, ele tem uma característica sociológica muito forte e marcante nesse filme. O filme se chama O Náufrago por causa desta cena. Né? E é uma cena emblemática desse filme. Quer me perguntar ali por que eu vim vestido assim? Primeiro, porque a camisa voltou a dar. E a calça também. Né? Senão, não estaria vestido assim. Segundo, porque quem me acompanha há mais de 20 anos sabe que no dia da ceia, quando eu prego, eu venho assim como fosse encontrar o meu noivo. Né? E terceiro, porque hoje fazem 40 anos que eu disse para a pastora, um dia eu vou casar com você. Né? Dia 7/6/1986, Colégio Belisário dos Santos. Era um papo de amigos, né, que gerou netos, não é verdade? Aí vamos lá, gente. Essa cena, então, gente, do náufrago, né, muito emocionante, vai falar sobre o personagem principal, na figura aí do Tom Hanks, é isso? Chuck Nolan. Era um funcionário da FedEx que entregava produtos e o avião cai, né? E, finalmente, lá pelo final do filme, ele consegue montar uma jangada para sair daquela ilha. Mas, pastor Ulisses, durante a solidão,
que ele viveu naquela ilha, ele transformou uma simples bola, que era uma entrega, que estava junto no avião, caiu, em sua companhia, Fabi. Deu um rosto para ela, deu uma identidade, chamou ela de Wilson, porque era a marca da bola. Aqui no Brasil, acho que só a bola, quem vai ali na Decathlon, né, Fabi? Professor de Educação Física, né? É personal trainer, né? Ali tem aquelas bolas Wilson, né? De basquete e de futebol americano, né? De rugby, né? Mas de futebol, soccer, que eles chamam, não tem. Mas se chamasse Nike, o amigo dele se chamaria Nike, ou amiga, né? Se fosse Adidas, seria Adidas. Ele batizou de Wilson porque era a marca da bola, né? E nessa saída dele, seu João, a bola cai no mar. E a correnteza vai levando, afastando, e Chuck grita, chora, conforme a gente viu. Não sei se emocionou mais alguém, além de mim, essa cena, né? Mas emociona não por causa da bola, gente, que vai morrer ou vai embora, né? Mas pela fragilidade daquilo que somos, né? E de uma verdade bíblica incontestável, saída da boca do próprio Deus. Não é bom que o homem viva só. Olha para quem está do seu lado e diga: eu preciso de você. Por isso que nós cantamos Você é um espelho. O Evangelho, gente, nunca foi sobre o indivíduo. Isso a gente precisa entender hoje. E pela última vez eu falo calmo, gritando. O Evangelho nunca foi sobre você. Se o Evangelho fosse sobre o indivíduo, pastor Rodrigo, Jesus, no terceiro ano de ministério, teria ido embora. Ele teria continuado aqui, fazendo sinais, falando em língua de homens, de anjos, curando, libertando. O Evangelho nunca foi sobre isso. A maior mensagem de Jesus e o maior feito de Jesus, Fabi, não foi enquanto ele esteve aqui. A maior mensagem dele se aponta para essa mesa nessa manhã. A maior mensagem de Jesus não está no nascer, no Natal. Ela está na Páscoa. Não é à toa que os antigos cantavam, eu também gosto de cantar, porque sou um antigo. Sim, eu amo a mensagem. Sabe, irmãos? E hoje nós estamos vivendo um evangelho sem cruz, quando eu me coloco no centro. A Luciana tem que testemunhar o evangelho porque ela é um espelho. Espelho para quem? Para uma geração que está vindo e que, se de repente não vê essa resiliência, essa luta, essa marca. Então não se trata do eu, a Marise, o Péricles, a Moniquinha, vovó Moniquinha. Tem uma responsabilidade enorme agora de apontar o caminho, de deixar um rastro muito sólido, não como João e Maria, que colocou comidas, pãezinhos, e os passarinhos roubaram. Como bem Jesus disse, que isso pode acontecer, dependendo de onde a semente cai. A gente tem que deixar uma semente de carvalho e ser como um carvalho de justiça. Porque lá na frente, a gente, mais do que nunca, vai visualizar o que é o Evangelho. O Evangelho é uma marca de legado a deixar. Ah, mas eu não tenho filhos, mas você tem vizinhos. Ah, mas eu não tenho sobrinhos, mas você tem alunos. Você tem eu. Há momentos que eu chego frágil e olho o pastor Ulisses e ele fala: o que houve, mano? Vem cá. E um abraço do pastor Ulisses, um abraço cheio do Espírito Santo, como cura. Às vezes acaba a quinta-feira aqui, debruça eu, o pastor Rodrigo ali, a pastora fica um pouco inquieta com os mosquitos, mas vai até 11 horas, meia-noite, Camila, é comigo que ele está, tá? E as maiores pregações, os maiores choros, os maiores lamentos, as maiores curas acontecem sem vocês verem. Então o Evangelho, ele é companhia. O Evangelho é uma responsabilidade de saber que eu não faço ou deixo de fazer porque eu sei para onde eu vou. Quem aqui já sabe para onde vai? Abaixa a mão. Quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Essa é uma marca de nós, wesleyanos. Acordar tendo a certeza que somos salvos.
E se eu não tenho certeza? Vai buscá-la. Por isso que diga para quem está ao seu lado, matando um leão toda manhã. Toda manhã. Nós temos a certeza e temos que buscar a certeza que se Jesus voltasse agora, eu estou salvo. Feche os olhos. Feche os olhos. Pensa em algumas pessoas que estão à sua volta, de mais diversos lugares, de mais diversos relacionamentos e ambientes. E elas? E elas estão salvas? E quando elas olham para você, o que elas veem? Sabe, irmãos? Vai além da família consanguínea. Nós temos uma família a resgatar. Bendita. Eu não sei o que você sente quando escuta isso. Benditas serão todas as famílias, Abraão. E se há algo em comum entre nós, os muçulmanos e os judeus, é que nós somos filhos de um mesmo pai. Eles interpretaram assim, assado. Somos descendentes de um mesmo pai. Se há algo em comum entre nós, católicos, presbiterianos, assembleianos, universal, é que somos filhos de um mesmo pai, em que usou Abraão para representar algo. Alguém totalmente errado, filho de alguém que morava no lugar errado, que morava num lugar de idolatria, num lugar, está lembrando alguma coisa aí? De um lugar, e ele falou, sai, me segue, larga tudo. Teu projeto é muito maior. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade dentro da nossa casa, né? E o logotipo da nossa igreja mostra isso, um lado da casa fechado para termos intimidade de Deus, e um lado da casa aberto embaixo, que é para a gente sair e anunciar o reino para as famílias dessa terra. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Em ti serão todas as famílias que estão em volta de você. Seja no teu trabalho, na tua vizinhança, a tua família não vai morrer sem conhecer a Jesus. Em ti serão benditas. Tu e tua casa será salvo. Vai, sacode 10 e diga assim, Deus faz milagre, mas não gosta de preguiçoso. Porque tem coisas que Deus vai fazer. E tem coisas que eu preciso fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Tirai a pedra! Ele não foi tirar a pedra. Tirai a pedra. E às vezes Jesus nem precisa estar presente, Marcelo. Ele só precisa de algo, que é a matéria-prima da realização de tudo. Fé. Não precisa ir lá. Eu sou um homem de ordem. Eu sei quem tu és. Eu sou um homem de ordem, que dou ordem e obedece. E eu também recebo ordem e obedeço. Basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. E aí uma das declarações mais lindas de Jesus. Nem em Israel eu vi fé desse tamanho. Jesus estava falando com quem, gente? Um homem que comandava 100 pessoas. Era 1 milhão, um centurião ou um dezenão? Vocês são inteligentes. Um centurião. Se era um centurião, de que exército que era? Romano, grego ou persa? Romano. Um idólatra que entendeu quem era Jesus. Entendeu porque viu Jesus. E eu quero profetizar aqui, a gente saindo daqui, as pessoas vão olhar a gente e vão ver Jesus. Não é? É um hino que me emociona ainda muito, mas hoje não canta muito na igreja, né? Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante, me redimiu, me fez chorar, sorrir, cantar. Que bonitinho. De emoção. E mesmo então, a letra está errada. Posso dizer o que, Rodrigo? Que em Cristo me salvo. Pedro sabe, olha que lindo. Já viu Jesus, Felipe? Você já viu Jesus? Já viu Jesus, Júlia? Já viu? Já viu Jesus, pastor Tiago?
Qual a cor do cabelo dele? Qual a cor dos olhos dele? Agora olha para o lado. Olha para o lado. Como é que é Jesus, pastora Janaína? Olha para o lado. Eu vejo Jesus quando te vejo. E essas pessoas precisam ver isso em nós. A maior marca de Jesus era o amor. Jesus era um apaixonado pelos perdidos. Jesus olhava para as causas mais impossíveis dessa terra. Para aqueles que mais eram subjugados, e como nessa manhã o meu professor Fábio Conceição explicou muito bem, né? Se o Romário descesse com um helicóptero aqui, de repente todo mundo parava, Neymar. Mas aquele que está jogado, aquele que mente, aquele que nega, aquele que nos machuca, quem está olhando por ele? Quem está olhando? Não estou dizendo aquele que não quer, não, que conhece. Porque a gente não deve fazer mal aos bichinhos. E por isso não devemos jogar pérola para os porcos, porque vão machucar as patas. Tá? Então, quem conhece e não quer, se a gente for fazer um bem, pode machucar eles. Não é verdade? Eu estou falando para aqueles que não tiveram uma família igual a gente. Aqueles que não têm um conhecimento da Bíblia. Aqueles que nunca receberam um abraço. Eu, quando cheguei na freguesia, dei abraço a um homem, e ele depois, a Luciana já está rindo, depois que ele ficou íntimo, ele falou: pastor, no começo eu achava que o senhor tinha um traço homoafetivo. Agora tem que falar assim, né? Aí eu falei: mas por quê? Meu pai nunca me abraçou, meu avô nunca me abraçou. Primeiro dia que o senhor chegou, eu estava no louvor, estendi a mão, o senhor me agarrou, me deu um beijo no cangote, que eu nunca mais vou esquecer. A Luciana rindo lá atrás. Mas foi assim que eu fui criado. Meu pai e minha mãe me criaram assim. A pastora me achava muito meloso. No início, então, do namoro, você vê como era um namoro ela, hein, Julie? Eu comecei a investir na pastora 7/6, e só fui beijá-la no final do ano. O primeiro beijo. No buraco do portão, assim, indo embora. Você vê. Hoje nem conheceu, já está lambendo. Não é verdade? Porque não se conhece e depois reclama. Né? Primeiro se conhece. Diga comigo bem alto, os solteiros e solteiras: namoro. Bem alto: namoro. Tem pouco solteiro nessa igreja. Namoro. Tempo de conhecer. Diga comigo: noivado. Tempo de preparar. Diga casamento. Diga consumar. Né? Tudo que a gente inverte a ordem dá errado. Esse final de semana a pastora fez um bolo de milho, receita da Vitória, maravilhoso. Porque todas as vezes antes ela não usava a receita. Ela fazia de orelhada. Dessa vez tu usou a receita? Usou o papel? Deu certo. Sacode de 10 aí e fala: usa o papel. Pode usar o celular também, não é pecado não, tá bom? Pode usar também o teclado, mas a palavra, ela é a verdade, ela não contém a verdade. A primeira briga que eu tive no seminário de teologia, em que na minha época de estudo eram 9 anos, 2 anos de probatório, 2 anos de pré-teológico, 5 anos de teologia e 2 anos de probatório. 9 anos. A primeira briga que eu tive foi com um professor que disse que a Bíblia contém a palavra de Deus. Deu ruim. Aí, quando ele falou que Moisés então não escreveu, aí que deu ruim, pior ainda. Aí falou: meu filho, ou você escuta primeiro ou tu... Aqui eu vou questionar vocês. De fato, foi a faculdade que mais mexeu com a minha fé. Foi de teologia, não foi história, não foi filosofia. Foi teologia. Mas por que nós estamos falando isso tudo, gente? A dor da cena que a gente viu não está apenas na perda da bola, não é isso. Né? Ela está na consciência de algo que é precioso naquele momento e está sendo levado embora. É isso que marca a gente. A bola era a companhia dele, o Wilson. E era quem fazia ele vibrar. E de repente o Wilson vai embora. E o texto que acabamos de ler aí, não fecha não, deixa aberto aí, tá? Ele revela uma cena ainda mais impactante. Jesus está entrando em Jerusalém, vem aí comigo aí. Versículo de número 41. Está entrando em Jerusalém, amém ou não? Jesus chora. Quem tem Bíblia de estudo, tem aí, em cima do versículo 41. Jesus chora ao ver quem? Jerusalém. Então, o texto é relevante, historicamente,
marcante. Por quê? Porque Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Quando o Messias entrasse em Jerusalém, o que aconteceu no domingo de Ramos? O que aconteceu em domingo de Ramos, gente? Houve uma celebração, não é verdade? E aí fizeram o quê? Por que os ramos? Bendito é aquele que vem. Vocês puderem assistir um desenho que não foi feito para criança, tá de graça aí na Netflix, chama-se Davi. Assista esse desenho. Vocês vão ver Davi entrando como salvador de Israel, porque matou Golias, e vão fazer a mesma coisa. Então, o Messias, HaMashiach, muitas vezes é confundido por alguém que fez um grande feito em Israel. E Jesus esperava ser saudado como Messias. Historicamente, assim seria. O prometido estava entrando na terração. Mas, ao invés de sorrir, quando Jesus chega em Jerusalém, ele faz o quê, Fabi? Ele chora. Isso, a teologia revela que Cristo estava vendo aquilo que ninguém mais conseguia enxergar. Eu não lembro se esse filme, mas muitos filmes eu saio do cinema, chorando, por exemplo, o último que eu saí chorando. Fabi, você vai ver que eu choro muito. Também, né? Foi o Quarteto Fantástico. Então eu vi o Quarteto Fantástico e saí chorando do cinema. Aí a pastora olhou e falou assim: por cargas d'água, me explica o que te fez chorar nesse filme, que eu não entendi nada e não gostei de nada. Eu falei: você não entendeu o filho? Não vou dar spoiler, não. Mas assista. E foca no filho no final. O que o filho fez, não só pela mãe, mas por toda a humanidade. Foca ali. Eu vivo com o coração buscando sempre o que Paulo nos ensina. Examinai de tudo em tudo e retei somente o que é bom. Sabe? E esse foi um filme, né, amor? Ontem ela entrou no quarto e falou assim: o que está chorando? Não foi? Porque no mundo, irmãos, em que o mal prevalece e as coisas erradas estão virando certo, ou a gente vive por poesia, ou a gente vive amargurado. E o cristão, que ele não busca ter ânimo, ele não é só um desobediente. O cristão que anda desanimado, e eu estou falando comigo, ele não é somente desobediente. Desobediente por quê? No mundo tereis aflição. Ponto. Vai. Tem de bom ânimo. É um pedido, uma súplica, um clamor ou uma ordem. Então, se eu não obedeço uma ordem, eu sou o quê, seu João? Desobediente. Eu não sou somente um desobediente. Eu sou um ingrato. Porque quando eu digo não vou à igreja, ou não quero isso, ou eu renego tudo que essa mesa anuncia. Alguém que sofreu, morreu, se humilhou, sabe? E eu digo com a minha vida, estou desanimado. Irmão, se a gente tivesse consciência todas as manhãs dessa mesa, que está aqui, que não é apenas um ritual religioso que a gente tem que fazer todo mês, mas todas as vezes que você come pão, macarrão, feijão, todas as vezes, consagra. Por isso que tem um povo que toda sexta-feira para anunciar isso para a família. Por isso que tem outro povo que todo sábado para fazer isso com a família. Por isso que deveria haver um povo hoje que deveria estar aqui todos os domingos anunciando isso. Porque quando alguém pega o cálice lá e diz assim: bendito seja a terra, que da semente da uva gerou o vinho que vamos beber. Depois ele pega o bendito seja a terra, que do grão do trigo fez o pão para a gente comer. Os filhos, os netos, os bisnetos estão tudo assistindo ali.
Mas como no tempo de Noé, se come, se bebe, se dá de casar, se vai para a festa, se faz tudo. Eu já fui aniversário de crente que teve tudo. E na hora do bolo, nem a oração. Nem anunciar que Jesus estava ali. Posso ouvir o misericórdia, gente? E depois a gente quer o resultado. Diga para quem está ao seu lado, você é um espelho. Aquilo que você é, vive e faz. Você acha que eu não gostaria de viver e fazer? Você acha que minha carne não grita? Você acha que a minha vontade agora não era pegar minhas 2 aposentadorias que estão chegando, mais a da pastora, vazar para Angra dos Reis ou Barra de Guaratiba? Você acha? Você acha que a vontade da carne não luta com a do Espírito? Mas hoje de manhã, quem estava na classe dos homens, quando bastou uma palavra, meu amigo, estou com saudade de você. E 2 crianças saíram correndo para me abraçar e me beijar. Quantos viram essa manhã? Levanta a mão bem alto e digam amém. Amém. Só o pastor Ulisses viu. A senhora viu também. Nós somos um espelho, irmãos. Estarmos de pé significa para muita gente motivação para continuar. Assim como o Wilson, na vida desse homem. Que não termina a história dele ali também, não vou dar spoiler. Quem não viu esse filme? Alguém não viu? Levanta a mão bem alto. Bom motivo para assistir essa semana. Né? Mas ali, quando a cena diminui, parece que acabou. Acabou o filme, ali acabou. Né? Então, irmãos, Jesus estava vendo o que ninguém via ali em Jerusalém. A vida estava correndo, as vendas, os sacerdotes, a religião, o templo. Estava tudo funcionando. Os sacerdotes enriquecendo, vendendo uma pomba pelo preço de um boi. Tudo girando normalmente. E o povo seguindo os heróis, os coaches, os líderes, os que aparentemente com as suas roupas demonstravam que não tinham imperfeição, ou não tinham defeito, ou não tinham problemas. O povo seguia personagens, não seguia a homens de Deus. E Jesus vai e vê o que ninguém vê. E Jesus caminha com aqueles 12 ensinando. Ó, alguém me tocou. Está todo mundo te tocando. Eu não vim aqui por causa de todo mundo. Eu vim para... Primeira pregação dele em Cafarnaum, quando abriu a primeira vez a Torá, em Isaías. A gente está aqui por isso. O que foi, filho? Pode falar. Escola dominical com você é muito mais legal. Vai, pastor Rodrigo. Eu vim para libertar os cativos, soltar os oprimidos, restaurar os incrédulos. E no final, apregoar. E Jesus está ensinando a eles. Mas lá na frente, meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. E aí ele falou, alguém está me chamando. Cala a boca, ele não vai te ouvir, cego maldito. Jesus, filho de Davi. Alguém cego enxergou mais do que todos que estavam em volta. Cala a boca, ele não vai te ouvir. E Jesus ensina, e vai embora. E depois que vai embora, eles falam, e agora? O que a gente faz? Vamos nos esconder. Aonde? Aonde terminou tudo? Aonde? No cenáculo. Vamos nós e mais 120 lá para dentro. E ficam lá escondidos, até que, depois de 50 dias,
Levanta a mão para o céu e pega. O Espírito Santo veio para a gente se encher dele e fazer obras maiores. E saíram dali como bêbados, falando em italiano, em alemão, em frígio, em persa. E todo mundo ficou doido. Como é que eles estão pregando na minha língua? E aí foi aquela conversão que Pedro se apossa e vai narrar o que Jesus fez. A primeira pregação de Pedro foi só falar o que Jesus fez. E daqui um pouco, eles aprendem, Camilo. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Junto à porta, o que tinha, Fábio? Um aleijado pedindo esmola de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo. Aí declara o quê? Olha para nós. Ele fala, opa, é agora. Vou receber em euro. E aí vem a decepção. Não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu aprendi com o meu mestre, eu te dou. Levanta e anda. Fecha os olhos agora e pensa. Quantas pessoas só precisam ouvir amanhã, hoje, seja onde for. Levanta e anda. Qual é o preço de não fazer nada? Qual é o preço de não fazer nada? Jesus viu essas pessoas que ninguém viu, a religião não viu. Aliás, a religião não aceitou. Lembra que quando esse homem levanta, depois de Jesus já ter ressuscitado, ele tenta entrar no templo, saltando e pulando, e o que acontece? Tentam impedir ele. Você lembra da dificuldade dos sacerdotes quando Lázaro ressuscita? Filho, você está pensando que você é o quê? Estou desanimado. Você sabe quanto que vale a tua vida, Moniquinha? Vou explicar de novo, que nesses 29 anos eu não explico. Vê se aprende de vez, Moniquinha. Preste atenção. A sua cabeça vale a metade do recreio. Aquela endemoniada, estava endemoniada, quando vai oferecer o corpo dela para um rei, e aí o rei fala, para eu ter contigo, eu te dou até a metade do meu reino. E ela falou, não quero, eu quero a cabeça de João Batista. Quem é profeta aí, levanta a mão. Eu não estou falando de quem entrega a revelação, não, estou falando de profeta. Profeta é aquele que anuncia a palavra onde ninguém quer anunciar. Isso é profetismo. Com a vida. É pular dentro da casa dele e falar, não aceito isso não, eu vou casar, porque Deus fez o homem e a mulher para andar junto. Não aceita a palavra de incredulidade, de medo, não aceita a palavra de desânimo. Levanta e diz, eu sou profeta do Senhor, e eu sei que existe uma palavra que vale mais do que a minha. Quem é profeta, levanta a mão, por favor. A sua vida vale a metade de onde você mora. Não entendeu, eu vou traduzir. O diabo prefere perder. Diabo, tem a metade do recreio para tu levar para o inferno. Eu prefiro a cabeça da Janaína. A metade de Campo Grande, tu pode levar para o inferno. Não, eu prefiro a cabeça do Fábio e da Aline. Por isso que estão te atacando. Por isso, estão te perseguindo. Quem pode cantar comigo esse hino agora? Eu nasci de... dancinho novo. Aquecimento, Fabinho. De novo. Sou mais que vencedor. Com a mãozinha, vai, vamos, seu João. Eu nasci... Gol no Maracanã, seu João. De novo. Vamos, nasci de... Vamos, Fábio, me ajuda? Você é um botafoguense animado. Ver assim. Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo, gente? Sabe o que aconteceu com Lázaro quando ele nasceu de novo, quando ele ressuscitou? Buscavam matar Lázaro. Sabe por quê? Porque quem olhava para Lázaro fala, não morreu? Está pensando em quantas pessoas olham para você com raiva e falam, era para estar morto. Isso aí não prestava, isso aí não presta. Eu olho para ele, eu olho para a vida dele, deu certo. Eu olho para a vida dela, deu certo. Irmãos, eu sou neto de um que catava pedaço de corpo no necrotério como primeiro emprego. O trabalho dele, onde o Fábio mora, meu vozinho. O outro não sabia ler e escrever também, assentava trilho de bonde. Quem ensinou meu avô a assinar o nome dele para receber pagamento foi a minha avó. Hoje eu sou professor, eu sou milionário. Perto da minha... Eu estou subindo um degrau que meus bisavós não subiram. Eu sou milionário. Então depende do ângulo que eu olho a vida.
E o que eu sonho é que meu filho seja doutor e que meu neto suba um degrau. Mas antes disso, eles precisam ser algo. Porque não adianta ser doutor, subir degrau nessa terra e ser mau caráter. E se a gente quer melhorar o nosso caráter? Não estou falando persona. Persona a gente vê todo dia aí, novela. A gente interpreta, né? Sai de casa brigado, chega na igreja, todos os casais, né? Aí pisam na calçada santa de Israel, é a calçada da igreja. Vem separado, brigado. Quando pisa na calçada santa, oh, Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Um querendo matar o outro. Ah, meu Deus, não é verdade? E às vezes a gente vem também carregando defunto dentro do coração. Todo mundo que você olha e fala, acabou, nunca mais quero ver. Você acabou de matar. Veja bem, não estou falando de porco, estou falando de gente. Porco a gente não atira pérola, não é? Se tem uma coisa que Deus odeia, o que é? Que ele abomina. Arrogância, irmão que joga um contra o outro, que faz contenda. Não estou falando de porco. Vê se Jesus perdeu tempo de ficar com um fariseu que não queria. Mas teve dois que quiseram. Quem? Fala dominical com você, vai. Um deu um túmulo novo e o outro foi pedir o corpo dele. Depois de morto, pediu o corpo dele. Se expôs. O que aconteceu? Tem gente que não acredita em Jesus, Fabi. Ele fala, não, Jesus foi... O que faz Nicodemos se expor ao ponto de falar, ele, José de Arimateia, eu quero o corpo morto, a gente tem um lugar para sepultar. O que leva homens letrados, inteligentes, politicamente bem da vida, a apostar num derrotado? Jesus existiu, gente. Querendo o inferno ou não. E ele está vivo, está aqui do teu lado. E eu e você precisamos não só crer, mas passar isso. Jesus viu essas pessoas, mas viu também pessoas rejeitando a salvação. Pessoas sendo levadas pela corrente da incredulidade. E ele chorava. Não era indiferente ao que estava acontecendo. E a pergunta dessa ceia qual é mesmo, gente? Também tiveram cola, né? Qual é o preço de não? A Vitória é uma mãe, de verdade, né, Vicky? A Vicky é uma mãe. Qual é o preço de não fazer nada? O primeiro preço que a gente paga. Se a gente não fizer nada com o que a gente acredita e para não os reanimar todo dia, aos poucos, como o Wilson, nós vamos nos afastando. Aprenda uma coisa, Deus não se afasta de ninguém. Porque Ele é o maior referencial de todo o universo. Eu não sei se existe outro sol que gira, que faz rotação, translação. Eu não sei se tem vida em outro planeta. Eu não sei. E também não quero saber. Porque o meu evangelho, a minha Bíblia, a minha fé, só vale se eu não souber e acreditar. Desde o momento que eu sei, parou de ser fé, passou a ser conhecimento. Então diga para quem está ao seu lado, você segue a uma religião de mistério. Tem coisas que eu não quero nem saber. Agora, de uma coisa eu sei, todo o universo gira em torno do nosso Deus. Vou falar para mim então, ninguém deu glória? Todo o universo gira em torno do meu Deus. Aleluia, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te reconheço como centro do universo. Não é da minha vida, não. Não é dessa igreja, não. Senhor, é do universo. Isaías afirma isso. O governo está sobre os seus ombros. É patente alta, é bigode grosso. Então eu preciso todo dia entender que o preço de não fazer nada, conforme tentam aí, né? Cantam para vocês aí, não cantam? Quem aqui? Deixa a vida me levar. Quantos já ouviram? Não é? Quem aí já... Né? E aí vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco foi-se. Uma ideia é vencida por repetição. Uma boa ideia é vencida por repetição. Por isso que existem narrativas. E as narrativas ganham um povo.
Só que a gente não é povo, a gente é o povo lavado, remido, escolhido no sangue de Jesus. Ele é o nosso referencial. Tá bom, Camila? O Wilson, sabe como ele foi feito? O Chuck se machuca, né? E aí ele vai com aquele sangue e acha a bola. E aí ele pega o sangue dele e começa a fazer o quê? Se você não chorar nessa cena, eu não sei o que você sente. Porque alguém um dia decidiu falar, filho, vai lá e dá o teu sangue para aquilo que eu criei ser restaurado. Porque antes nascíamos, vivíamos, morríamos como injustos. Antes eram chamados de gentios. E de repente o sangue dele, pintado por um que é chamado de apóstolo do gentio, começa a pintar na bola que sou eu. Algo que foi feito para ser chutado, algo que foi feito para ser largado. E Paulo começa a pregar para quem não tem jeito em Antioquia, e vai se espalhando, e chega no Brasil totalmente errado através das caravelas. Mas o Senhor, por a sua magnífica vontade e amor supremo, traz a redenção através de Cristo do Brasil. Porque um dia alguém desafiou pintar. Não consigo, gente. Eu queria ir embora, mas o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Eu não sei qual é o final do quadro, mas eu sei que ele está pintando. Eu sei que tem hora parece um negócio preto assim na tela. Eu falo, o que é isso? Me preocupo, choro, e agora? Mas não, ele fala, calma, o preto é para eu misturar o branco. Vai ter dias cinzas sim. Irmão, o pastor Tiago estava trabalhando, naquela correria de trabalho, escola e tal. E a Carla falou, Gorduchão, tem como o senhor e a Gorduchona me levar para vacinar as crianças? E eu olhei assim, até postei aí, quem puder olhar no stories lá. Eu falei, Jana, bota o Benício primeiro, que o Bento já tem mais... Ele já chegou, Tiago, na porta assim, do lugar da vacina, fez assim, ó. Olhou... Eu falei, bota o Benício primeiro. E aí, brincando com ele e tal. Quando foi a ver dele, filho, ele já saiu do meu colo chorando. E o meu coração ficou chorando. Mas eu sabia que era o melhor que tinha para ele. Irmãos, eu que sou péssimo, sei dar coisas boas para os meus netos, ainda que dou. Que dirá o Pai que está no céu e é perfeito. E, ó, Senhor, se tu tivesse batido mais, eu seria melhor. Esse é o sentimento que eu tenho com o seu Paulo, com a dona Neide e com Deus. Tem hora que se tivesse apertado mais, eu sairia melhor. Ele sabe. Mas Deus é um referencial do universo. Ele está aqui. São as vossas iniquidades é que fazem. Sou eu que me afasto e sou eu que me aproximo. Então, a primeira cena que eu quero passar é que a bola saiu da jangada. Foi a bola que foi para a maré, para as correntes, para as correntezas. E essas correntezas, às vezes, vêm com um convite bonito. Gisele, vem com um olhar bonito. E Giovana, cuidado. Hoje eu vou postar uma foto minha e da pastora, eu com 17 anos... Eu com 16 anos e ela com 12. Vou postar uma foto hoje. Remasterizada pela o Say by 1000. Como é o nome lá, Rodrigo? 1800. É o robô que... Vou botar colorida. Vou botar lá. O gatinho vira porquinho. Não? Tá bom, então. Cuidado. Que a correnteza, às vezes, vem um sorriso, uma boa oferta. No meu caso, um bom açúcar, uma boa rabada, uma boa feijoada. E não adianta depois reclamar com Deus. Aquilo que o homem semear, aquilo ele irá colher. Deus não se zomba. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer sobre essa cena é que, enquanto a gente se afasta, Cristo continua chorando e chamando desesperado. Volta, eu preciso que você decida. Volta! Como o pastor que busca a ovelha, como o pai
do filho pródigo que espera, como Jesus, chorando sobre Jerusalém nesse texto. O preço de não fazer nada, professor Fábio, diante do nosso afastamento, é encontrarmos cada vez mais distante da vontade de Deus, achando que estamos vivendo o que Ele tem para nós. O maior problema, depois que a gente aceita Jesus, é entender que nem sempre o que eu entendo é a vontade de Deus. O que a gente pega boa, perfeita e agradável, não. Então isso me machuca, é uma vacina, então eu não quero. Ah, isso me machucou, então quem pecou? A dona Marise ou o seu Alexandre? Ou quem pecou? É. E não é. Muitas vezes não é. É boa, perfeita e agradável para nos levar para Ele. E aí, uma teologia doida aí pegou que o Fábio não pode sofrer. Né? É o Deus triunfalista. Eu creio num Deus triunfante. Quem crê? Um Deus que vai sempre triunfar. Mas triunfalista não. Triunfalista diz que se eu passar por qualquer problema é falta de fé ou eu estou em pecado. Eu já vi isso no passado. Eu li isso em algum livro. Que Jesus disse, não, ninguém pecou não. Isso aí está acontecendo para a glória do Pai se revelar. O que diria, hein, Fabi? Um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi exilado na ilha de Patmos. Do quinta-feira eu falei aqui, né? Uma quinta aí, essa agora foi o pastor Tiago. Cuidado com o que você pede, né? Lembra da briga de Tiago? Tiago e João brigando? Os irmãos, o que eles pediram, Marcelo? Queremos sentar do seu lado. Aí Tiago vai e briga e fala, eu quero sentar à tua direita, o primeiro a sentar. Não é isso? Aí o que acontece? Pedro e Tiago são presos. Quem é o primeiro a morrer de todos eles? Quem perde a cabeça? Cuidado com o que você pede. Foi o primeiro a sentar. O que vão dizer desses homens, hein? Um foi jogado lá, segundo a tradição, em azeite fervendo. Quem já queimou o dedo fritando o olhinho aí, Luciana? Só eu? Queimou aí? O pastor adora fazer torresmo. Entendeu? Com a panela aberta, assim. Diga aleluia, pastor. Cada estouro que dá é um ai que eu escuro. Não é verdade? Imagina. O que diriam desses homens? O que diriam para famílias inteiras? É outra coisa, seu João, que não dá para deixar de não acreditar em Jesus. Meu Deus, que susto. Olha lá para trás, gente. 2 da tarde. Falei, Jesus. Mas já é um alerta, né? Que leva... Tá bom, vou terminar. O que leva famílias inteiras entrarem no Coliseu. Irmãos, compra aí, por favor. Anota aí. Investe, por favor, alguma coisinha no teu conhecimento. Anota aí. A Era dos Mártires. 100 vezes eu falei. 101 vezes agora. A Era dos Mártires, Justo Gonzalez. Compra esse livro, vai fortalecer sua fé. Pai, mãe... Seu João, posso pegar o senhor como exemplo? O senhor, dona Silvana, Joanice, os netos, os genros, nega Jesus. Era só negar ali e depois aceitar de novo, né? Não, não nego. Eu vi, eu conheço, eu tive lá, eu soube. Quem me discipulou passou por ele. Sabendo, Fabi, que um tigre, um leão ia morder a cara do seu neto e arrancar fora, do seu lado. Estamos muito longe desse evangelho, não estamos? Estamos muito longe. Não é essa correnteza que tem nos levado. Compra aí, anota aí, Fábio. Aliás, Fábio, compra 2, me dá um que eu emprestei o meu e levaram e faz essa boa ação. Estou brincando, filho, é brincadeira. Por último, gente, terminando, mediante os olhares da plateia, que já está na hora, eu como bola, agora eu como Chuck. Eu como alguém que estou na minha jangada. Alguém que está seguro. Observando a correnteza levar embora naquilo que eu amo. Sem agir, sem reagir, sem remar. Sem tentar alcançar. Muitas vezes a gente faz isso espiritualmente. Estamos na igreja, participamos da ceia, conhecemos a palavra, mas vemos pessoas sendo levadas todos os dias. Filhos, maridos, esposas, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho.
e não fazemos nada. Não evangelizamos, não criamos uma célula, não chamamos uma pessoa, vamos orar essa semana juntos. Escuta problema de todo mundo e concorda e debate, afirma, discorda, mas não diz, vamos orar. Teu papel não é discordar nem concordar com nada de certo e de errado, é no final dizer, vamos orar. Olha para 100 e profetiza em volta de você. Daqui para frente, você vai ouvir e no final vai dizer, vamos orar. Mas não diz que vai orar na igreja, ou amanhã, ou depois, não. É na hora. É na hora, tem que ser na hora. Se você não orar ali, você não vai orar mais. A maioria dos crentes mentem 2 vezes. No louvor, dizendo coisas que não vivem, nem querem viver. E também quando dizem, vou orar por você. É na hora. Tem que fazer na hora. Diga para quem está ao seu lado. Se ora na hora. E Jesus, mais uma vez, gente, vou repetir. 1.899.040 40 e poucas 1.000 vezes. Jesus só nos deu uma ordem que Mateus registrou no capítulo 28. Qual foi a única ordem? Ide e tocai bateria. Ide e pregai para a igreja. Ide. O que Jesus disse, Fabi? Só uma coisa que ele... Fazei discípulos. Essa potroca toda que está aqui funcionando, ele não mandou, não. Foi a gente que inventou. Fábio, eu só quero te pedir uma coisa. Corrige prova. O Fábio deu aula, explicou ao aluno, foi lá embaixo, separou briga do pessoal lá, né, do CIEP. Isso não acontece, é só um eufemismo. Ele veio, teve com a diretora, participou da reunião, limpou o banheiro, porque faltou alguém da limpeza. Fábio fez isso tudo. Só não corrigiu a prova. E aí? E aí? Estou falando do nosso hábitos classe, né? Joanice olha com aquela cara séria e amorosa e diz, Marcelo, bota o lixo para fora. Ele lavou a louça, ele arrumou a casa, ele e a Joanice foi trabalhar e Marcelo estava na folga dele. Ela volta. Que cheiro é esse? Tu acha que ela vai ver a casa limpa? Tu acha que ela vai ver a louça lavada? Ela vai falar o quê? Por que é que esse lixo ainda está aqui? Agora fecha o olho. Se Jesus voltasse agora, se ele perguntasse para você, cadê os discípulos? O que você ia responder? Desculpa, irmãos, eu sou pastor. Eu não sou massagista. E eu preciso falar uma verdade para você. Eu conheci a Fabi semana passada. Essa igreja ajudou um irmão, um amigo que está passando dificuldade em fazer uma mudança. A ação social dessa igreja ajudou. Eu estava diante dela e recebi uma crítica de alguém falando mal de pastores. Eu não conhecia a Fabi, nem sabia o que ela era. E o que eu respondi, Fabi? Eu não posso falar de pastores. Ainda que estejam errados, eu não posso falar. Aí depois que ela se revelou, como serva do Altíssimo, eu mostrei a carteirinha, né? Aqui eu pregando e a mulher pregando. Entendeu por que eu não posso falar mal de pastor? Porque como pastor também falho. E depois, vai lá, Fabi. E a mesma pessoa que falou mal, falou, é na igreja do Pérez da Janaína, que eles eu sei que não é 7-1. As pessoas estão aí, gente. Querendo um carinho, querendo um abraço. Querendo atenção. Querendo ser notadas. Aliás, quantas irmãs nessa manhã não abraçaram a Fabi? Podia fazer isso agora? Quem não abraçou? Todo mundo abraçou? Eita glória, assim, conectadas! O maior perigo, anota isso aí, pastor Rodrigo. O maior perigo para a igreja não é perseguição, irmãos.
Está todo mundo preocupado com perseguição, com robô, que vai não sei o quê. O maior perigo para a igreja não é perseguição. O maior perigo para a igreja não é a lei. E decorar toda a lei, saber toda a lei. Não é. O maior perigo para a igreja é a acomodação. E eu te falar uma coisa, hein? Ao longo da história, não é da igreja não, do povo de Deus, toda vez que o povo se acomoda, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Vocês conhecem a história da Bíblia? Toda vez que o povo de Deus, seja para o Egito, para a Babilônia, seja o rei, o imperador romano, mandou fazer com o templo, toda vez que o povo de Deus se acomoda, o que vem? O que vem? Perseguição, exílio, desânimo. Há da gente fazer uma reflexão nessa manhã, sair daqui pensando nisso. Culpamos o diabo, culpamos o outro e não olhamos para dentro. Olha para 10 e fala assim, reflectere, mané. Mas que não é perdeu não, hein? É reflectere. O negócio de perdeu pode dar cadeia. Reflectere, mané. Reflectere é reflita. Olha para dentro de você. Tira 5 minutos por dia para dizer da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Vai curar o teu desânimo na hora. Quem eu vim? Qual é o meu referencial de passado? O que meus pais, meus avós viveram? Onde eu estou? Olha para trás e vê aonde você já caminhou na tua vida relacional, pessoal. Para onde eu vou? Cristo. Para onde eu vou? Diga bem alto. Cristo. Nós não temos o mesmo passado aqui. Talvez não tenhamos o mesmo presente. Mas o futuro, eu tenho certeza que eu vou te encontrar lá. Aí sabe o que eu vou estar assim conversando? Eu, Fabi, Sueli, Rodrigão, todo mundo conversando assim, ó, com um corpo novo, todo mundo lá com um nome novo, o cordeiro lá e a gente naquela festa, vai ser louvor. Quem não gosta de louvor, do momento de louvor, não vai para o céu, porque lá só vai ter louvor, não vai ter pregação, não vai ter ação social, só vai ter louvor. Então quem fica sentado na hora do louvor, se prepare, querido. No céu é louvor o tempo todo. Ah, eu estou desanimado, sentado, então não vá para o céu, vá para o inferno que lá vai ter um montão de coisa. No céu vai ter louvor o tempo todo, eternidade de louvor. Eternidade de louvor. E de repente, para tudo! Aí olha, quem está entrando? Martinha, com ela 3 containers de alma. Uhul! Fecha os olhos. Quantos anos você tem? Quem você está levando para o céu com você? Porque enquanto permanecemos confortáveis na jangada da religiosidade, pessoas estão sendo levadas pela correnteza para longe de Deus. E talvez quando a gente perceber, talvez já seja tarde demais. Quero concluir nessa manhã de Santa Ceia, o pão e o cálice nos conduzem novamente à cruz. A cruz é a maior prova de que Deus não ficou parado. Mesmo quando a humanidade estava perdida, Deus agiu. Mesmo quando estávamos condenados, Deus agiu. Mesmo quando éramos incapazes de nos salvar, Deus agiu. Diga bem alto, Cristo veio, Cristo sofreu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Diga bem alto para esse capeta miserável, sabendo o que você crê. Diz que Jesus veio, Jesus sofreu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. 400 anos para alguém escrever isso, e eu, quando cito o credo apostólico, alguém ainda me diz que eu sou católico. Não tinha Bíblia não, Fabi. As pessoas só tinham isso. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você quer dar essa posse aí para alguém? Eu vejo os pais da igreja sofrendo para decorar e não deixar morrer a memória de quem é. Foi nesse credo que disse assim: creio no Deus unigênito. Filho de Deus. Sabe, irmãos, a cruz é a resposta
divina para a tragédia da omissão.